Hoje eu vou levantar uma polêmica aqui que vai ser... Polêmica. Eu vou falar sobre o primeiro disco de heavy metal da história. Sim, aquele da Gillette. Vamos quebrar a lei por aqui. Salve, jovens! Você não considera o British Steel do Judas Priest o primeiro disco de heavy metal da história? Não! Calma, eu preciso explicar isso. Eu tive o privilégio de estar bastante inserido naquela revolução musical no início dos anos 80 e que veio a ser chamado de New Wave of British Heavy Metal, aquela história do nova onda do metal britânico. Apenas dando uma contextualizada para os não iniciados, né? A Inglaterra sempre foi um terreno extremamente fértil para o rock em todas as suas vertentes. E no final da década de 60, após a grande revolução provocada pelos Beatles, os Stones, The Who, começou um movimento de bandas que traziam um pouco mais de energia e distorção, né, para o seu som. É claro e inegável que o trio Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath sempre será a principal referência quando a gente fala desse tipo de som, o chamado rock pesado. O rock pauleira pros nossos pais e pros nossos tios. Esses moleques só ficam ouvindo esse rock pauleira aí. E é aqui que começa a minha observação. Prestem muita atenção. Eu sempre ouço e respeito a todos que colocam o Black Sabbath como o pai do heavy metal. Eu adoro o Black Sabbath, ainda mais com o Dio, que é quando eles viraram metal. Bomba! Mais uma polêmica. Eu tô fudido hoje. De fato, eles trouxeram uma sonoridade muito mais pesada, soturna e elementos que mais tarde seriam incorporados ao estilo. Mas é notável que havia muito de blues naquilo tudo, um hard rock, um blues pesadão. Os riffs deles surpreendiam e meio que assustavam todo mundo, porque esse era o plano da banda. Mas ainda havia algo meio hippie, meio bicho grilo, a estética ainda estava presa ao que estava rolando na época sem uma grande ruptura. É importante mencionar que nos Estados Unidos já tinha uma banda que também, no mesmo momento ou até um pouquinho antes, já flertava com a mesma sonoridade. Já havia uma sintonia através dos oceanos. Essa banda era o Blue Cheer. Happy doctor. Mas antes da pancadaria, eu gostaria de agradecer a você que está aqui comigo toda semana acompanhando esse canal, onde eu compartilho um pouco sobre nossas verdadeiras paixões, músicas e imagens. E você vai tomar uma giletada se não se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Porque é a interação que faz o YouTube entender e apresentar para mais pessoas para que possam curtir esse conteúdo feito com muito carinho e alegria. Então, se você observar que tem assistido mais de um vídeo por aqui e está gostando dessa conversinha, experimente inscrever-se, vai ser legal. O Black Sabbath é de 1968, por ali. O Judas Priest começou mais ou menos na mesma época, um ano depois. Eles tinham a mesma influência do hard rock, do blues e da estética meio hippie. Não é o som hippie, mas a estética, com as roupas, as batas. Observa isso. Tava todo mundo ali meio que buscando a sua própria personalidade. Uma das primeiras coisas que o Judas fez diferente das outras bandas do estilo foi quando eles decidiram incluir duas guitarras, uma segunda guitarra, que depois virou as guitarras gêmeas, e a gente sabe no que veio dar lá pra frente. Ali no começo dos anos 70, quando entra o vocalista Rob Halford, foi quando o Judas começou a mostrar algo que já sinalizava a tendência que viria a seguir. Começou a ficar mais evidente os bumbos duplos, as guitarras dobradas, as harmonias de guitarra, né, aquela coisa das dobras, os timbres de guitarra mais secos e agressivos. As letras já estavam flertando com ocultismo, ficção científica, até aí estava mais ou menos na mesma praia algumas coisas. Mas as canções estavam ganhando velocidade e a diferença era clara em relação às bandas do mesmo período. Dá para sentir por aqui, ó. Muitos consideram essas músicas como os primeiros passos do speed metal, do thrash metal, essas misturas que já estavam por ali.
Meu saudoso irmão era um super fã do Judas Priest e certamente o Halford foi a sua principal influência. Ele e os amigos juntavam as moedas para comprar os discos importados e quando encontravam um dos Judas no Museu do Disco ou na Galeria do Rock, era... Tá louco. Olha só aqui nas gravações e demos com a nossa banda lá na época, o Santuário, a influência dele, do Halford. Em 79, quando apareceu o álbum ao vivo Unleashed in the East, gravado no Japão, e o Halford apareceu na capa com aquela roupa de couro, as taxas, foi uma verdadeira paulada na cabeça da galera. E aí chega o nosso assunto principal de hoje. Nasce o heavy metal. Agora vai começar, eu vou levar tiro tudo quanto é lado. Depois de ter lançado Rock'n'Rolla, Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Class, Hellbent for Leather e o ao vivo já citado, chegou o alinhamento dos astros e a lâmina britânica estava pronta para nascer. Esses são os membros que gravaram esse disco. Dave Holland na bateria, Ian Hill no baixo, KK Downey na guitarra, Glenn Tipton na outra guitarra e o Halford nos vocais. Tá aí, British Steel. Esse disco eu preciso explicar. Falando da capa. Puta capa. Qual adolescente que via essa capa e não pensava? Cacildes, deve ser um putação isso aqui. Parece que foi o Rob Halford que trouxe o conceito para a banda. É isso que a imagem transmitia. Quando você via aquilo, falava, puxa, deve ser uma navalhada. Tão afiada quanto nós. Valeu, Metal God. Então, o cabra pega o disco, tira da capa carinhosamente, dá aquela reiradinha, assopradinha, não quer largar ele, mas até que ele deita ele tranquilamente no toca-discos ali. Porque é assim que se ouve um disco de vinil. Eu vou mostrar na ordem que eu ouvi pela primeira vez, porque existem versões diferentes, lançamentos em países diferentes. E também vou mostrar alguns pontos em que eu encontro alguma influência do AC/DC naquele momento. Essa aqui já vai dar o tom do que viria pela frente. Vamos lá. Breaking the Law acabou se transformando no maior hit da banda em todos os tempos. Todo guitarrista gosta de tocar esse riff. Vamos ouvir a segunda faixa do lado A. Aqui já dá uma esquentada. A faixa 3 tem o nome que deveria ser o sobrenome da banda, Metal Gods. Aí vem essa aqui, a tradução do puro heavy metal. As serrotadas. Essa quinta aqui é fácil, extremamente fácil, para você e todo mundo cantar junto. Aí acabou o lado A, vamos pro lado B, pega o disquinho, vira com carinho, sopradinha, deita lá, levanta a agulha, se prepara para ouvir a primeira do lado B, porque de cara já vem outro clássico. E aqui, um AC/DCzinho de novo, de leve. Super hit essa, hein? A próxima aqui tem uma curiosidade. O riff de abertura parece a representação, uma tradução da capa do disco. Aquilo que a gente fala da navalhada, da giletada. Apenas um parênteses aqui. É claro que a nossa banda da época, o Santuário, tinha muita influência de tudo isso, como todo mundo tinha. Olha esse riff. Vamos em frente porque o álbum ainda revela surpresas. The Rage. Olha o serrote aqui, ó. E para fechar com a gilete de ouro, tem essa que aponta pro power metal e é especial.
Então, justificando aquilo que eu disse lá no começo, tudo que havia sido feito até aqui, Judas conseguiu, vamos dizer, encaixotar no álbum. Nenhum outro álbum reúne todos os elementos que juntos são a tradução máxima do que seria a New Wave of British Heavy Metal e definiria o que viria a seguir. A voz aguda e rasgada, as duas guitarras duelando, a estética com as roupas, os temas variados, os refrões gigantescos. E foi exatamente isso que se observou na sequência, todo aquele movimento que explodiu em seguida. Claramente foi um antes do British Steel e depois do British Steel. Por isso que esse álbum irá receber várias giletadas e o indispensável certificado Michaelis de qualidade. Se você concorda comigo ou tem outra opinião sobre esse assunto, não deixa de comentar aqui e também trazer suas sugestões e ideias. Será legal saber como aprimorar cada vez mais esse canal. Eu sigo agradecendo a cada um de vocês por apoiarem e incentivarem as minhas aventuras por aqui, onde eu estarei sempre falando sobre os assuntos que mais curtimos: músicas e imagens.